Queridos, o tema da palavra dessa noite é a manifestação do poder de Deus. E a importância da manifestação desse poder nas nossas vidas. Por que precisamos tanto do poder de Deus? Precisamos tanto do poder de Deus, porque nós vivemos numa constante luta. Essa ideia incomoda um pouco, porque parece que lutar não é bom, e de fato a luta não é boa. Mas nós sabemos que nós vivemos numa constante luta. Mas o Senhor não é um Senhor de paz, de vitória, de tranquilidade. Por que nós temos que lutar? Nós temos que lutar porque nós temos um adversário. Nós temos que lutar porque desde o início Satanás se opõe ao reino de Deus. Se opõe à vontade operante de Deus nas nossas vidas. Ele não quer que nós sejamos felizes. Ele não quer que Deus haja na nossa vida. Por isso ele se levanta contra nós. Ele se levanta para nos afastar de Deus. Ele se levanta para nos tirar, para tentar nos tirar do campo das promessas, do local dos princípios que nós somos protegidos. O grande problema não é a luta, amados. O grande problema é a maneira que nós temos buscado para lutar. Ninguém gosta de ser afligido, ninguém gosta de ser tratado de uma forma inadequada, ninguém gosta de passar dificuldade. E por conta disso tem uma reação. Quando nós não buscamos o poder de Deus, essa reação, ela é sempre prejudicial. Ela traz mais problemas, ela aumenta aquele momento difícil que você está passando. Em Zacarias capítulo 4, versículo 6, diz que nós não devemos lutar nem com força nem com violência. Não é dessa forma que nós vamos vencer. Mas pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus. E Efésios 6,12 fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, não é contra aquilo que nós estamos vendo, mas contra Satanás, contra as potestades, principados, as estruturas malignas que lutam a favor de Satanás contra nós. Então nós precisamos lutar. Então nós precisamos entender que para que nós venhamos viver o reino de Deus, para que de fato Jesus seja Senhor das nossas vidas, eu tenho que lutar. E não tenho que temer a luta. Por isso eu preciso entender de que forma eu devo lutar. Onde encontro ferramentas, instrumentos, armas que de fato haverá de derrotar a Satanás, fazer com que ele não tenha sucesso contra as nossas vidas, nos afaste do reino de Deus. Aí você me pergunta, mas como assim o reino de Deus? Vamos ler Lucas capítulo 17, versículo 21. Jesus é Senhor da tua vida? Amém? Então Ele reina sobre a tua vida. A tua vida é reinado do Senhor. E Satanás, desde lá do Éden, tem tentado. E por muitas ele tem conseguido tirar o senhorio do Senhor. Fazer com que nós, ao invés de servirmos a Deus, de uma maneira abrupta, de uma maneira que não nos agrada, acabamos servindo Ele. Não é tão complicado que isso aconteça. Basta nós não darmos ouvido à vontade de Deus. Basta nós não buscarmos a Deus da forma correta. E a grande verdade, queridos, que nos dias de hoje, a igreja tem deixado de buscar a Deus com a firmeza, com a dedicação necessária para enfrentar esse tipo de luta. Hoje de manhã, eu estava estudando a Bíblia com alguns irmãos aqui na igreja, e nós estávamos falando de oração. A maneira mais tremenda de conversar com Deus. E eu perguntei qual era o hábito de oração que eles tinham. Como que eles oravam, em que tempo, de que forma. E a maioria respondeu que ora em todo tempo. Que ora quando dirige, que ora quando toma banho, que ora quando está cozinhando, quando está trabalhando. Queridos, isso não tem mal nenhum. Mas não é o ideal. Não é a oração que vai te levar a um relacionamento íntimo com Deus, que vai fazer com que você chegue a um ponto de envolvimento com Deus necessário
para que você se fortaleça. É impossível você orar no local onde você começa a falar com Deus, aquilo que você planejou falar, você começa a conversar, você começa a colocar diante do Senhor os seus pedidos, aí toca o telefone. Aí você começa novamente a querer se envolver, ter aquela sensação da presença de Deus, alguém bate na porta, alguém te chama. Jesus tinha um hábito que nós deveríamos ter, ou deveríamos resgatar, ou deveríamos começar a ter. O hábito de um local distante. Hábito de orar num local onde ele tivesse um momento separado para Deus, para que ele pudesse falar com Deus e Deus pudesse falar com ele. Por isso que ele procurava os montes. Não existe nada de sobrenatural no monte, no local do monte. Existe sim, no tempo que você separa para falar com Deus. O teu monte, o monte de Jesus pode ser no teu quarto. O monte de Jesus pode ser na tua sala, desde que você saiba que aquele tempo você vai ter total liberdade para falar com Deus e Deus possa falar com você. Eu costumo estudar de madrugada. É um tempo que eu entendo que eu vou ter mais tempo com Deus, que ninguém vai poder me incomodar, que o telefone não vai tocar, que ninguém vai tocar a campainha. Eu quero ter uma sensação, eu quero ter uma continuidade. Eu quero que Deus fale comigo. Eu quero que Deus me direcione, que direcione as minhas orações. Eu quero que Deus me leve a pensar em pessoas que estão precisando. Eu quero chegar ao momento de começar a orar conscientemente e começar e terminar orando em línguas. As pessoas perguntam, como que eu vou orar em línguas? Meu irmão, comece a orar. Comece a se envolver numa oração de qualidade, num tempo de qualidade. Num tempo diferente daquele que você tem feito no teu dia a dia. Nós precisamos crescer na fé, nós precisamos crescer em relacionamento com Deus. Então nós precisamos começar a ter atitudes, ou novas atitudes que nos levam a esse entendimento. Que nos leve a essas conquistas tão importantes. Jesus fazia isso. Jesus fazia isso para que ele pudesse terminar, alcançar o objetivo que a ele foi proposto por Deus. Jesus nos ensinou em todas as coisas, inclusive a vencer as batalhas. As batalhas que impedem, que impediriam se ele não tivesse o cuidado de procurar Deus. E nós temos batalhas. O reino de Deus é manifesto na nossa vida, no nosso casamento, na educação dos filhos, no nosso trabalho. Em tudo isso nós podemos glorificar a Deus e demonstrar o reino de Deus, permitir que Ele opere, desde que nós venhamos buscá-lo. Nós venhamos nos encher da sua presença. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Deus quer reinar na nossa vida. Deus quer dirigir o nosso ser, os nossos pensamentos. Ele quer a primazia das nossas escolhas. E Satanás quer se opor a isso, amados. A única forma de nós vencermos as investidas de Satanás contra a nossa vida, o lugar onde Jesus quer reinar, é se nós nos enchermos do poder de Deus. É se nós nos enchermos da presença de Deus. Caso contrário, essa batalha, ela vai ser uma batalha perdida. Porque somos mais fracos do que Satanás. Somos mais fortes desde que nós estejamos com Jesus. Só conseguiremos vencer esses levantes, essas perseguições, se nós tivermos intimidade com Deus. Caso contrário, quando alguém se levantar contra você, talvez você responda da mesma forma que ele. Quando alguém te perseguir, se você não tomar cuidado, talvez você responda na mesma moeda.
onde que Deus quer que de fato você faça totalmente contrário. Se Ele te persegue, mostre para Ele o caminho da libertação. Mostre para Ele uma forma diferente de resolver aquele problema. Mas nós estamos tão ligados nesse mundo e nas coisas desse mundo, que nós estamos muitas vezes, queridos, lutando da forma errada. E por isso, quando vem essa ideia de uma luta constante, isso nos soa mal, isso nos incomoda. O cristão não pode ter medo da luta. O cristão não pode deixar de lutar. O cristão não pode achar que pode descansar um determinado período. O único lugar onde o cristão descansa é através de uma vida sobre o poder de Deus. Aí nós começamos a mudar essa máxima, essa ideia errada, essa ideia ruim. Essa ideia que muitas vezes faz com que você fuja da luta, que você procure um refrigério. Que você muitas vezes ache que você não precisa orar naquele dia. Que você pode não ler a Bíblia naquele dia. Que você não precisa se relacionar com Deus naquele dia, que você não precisa vigiar. Acaba saindo de casa sem ao menos fazer uma oração, sem falar: Deus, me ajuda. O que eu devo fazer hoje? Diante de um problema, qual a escolha que eu tenho que tomar? Senhor, qual a arma que eu devo usar? Obviamente não vai ser nenhuma arma carnal, mas uma arma espiritual. Uma arma que de fato, queridos, vos dê vitória sobre as investidas do inimigo. Tanto em Zacarias como em Efésios, nós vemos que as armas não são carnais. Não é carne e sangue, não é violência, não é força do braço que vai vencer a tua luta. Mas somente o poder de Deus. 1 Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas o reino de Deus consiste em poder. Nós, igreja, precisamos mais e mais da manifestação do poder de Deus. Deus quer se manifestar em nós. Deus quer se manifestar através de nós. E Deus quer que através dessas manifestações, em nós, através de nós, o nome dEle seja glorificado. Por isso nós precisamos buscar o Senhor. Por isso nós precisamos encher-nos da presença de Deus. Por isso nós precisamos lutar, e lutar muito, contra o hábito que tem feito com que nós não nos quebrantamos diante do Senhor. A pergunta dura, não porque a pergunta é complicada, mas a resposta sim. O que nós temos feito para podermos nos encher da presença de Deus? Para que nós podemos nos encher do poder de Deus para lutar. Que maneira que você tem lutado? De que maneira você tem enfrentado as tuas dificuldades? De que maneira você tem lidado com aquele que te persegue? De que maneira você tem lidado com o teu trabalho? De que maneira você tem lidado com os momentos difíceis do teu trabalho? A minha empresa não consegue vender. A minha empresa não consegue prosperar. O meu relacionamento com os meus filhos cada vez está pior. Cada vez está pior. O meu relacionamento matrimonial cada vez está pior. E o que nós estamos fazendo para mudar isso? Muitas vezes nós nos escondemos, achando que o tempo vai resolver. Em outras situações, nós usamos armas que não têm nada a ver com aquelas que Deus quer que nós usemos. Queridos, para você reverter essa situação, só existe um caminho, o do poder de Deus na tua vida. O Evangelho de Deus é poder. Poder para a salvação, poder para a transformação. E mais do que nunca, e talvez já não tarde, porque nós somos mais vitoriosos, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, então não é tarde, é a hora certa de nós nos levantarmos e clamarmos pelo poder de Deus na nossa história. Está na hora, igreja, de nós falarmos: Senhor, chega. De lutar, 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 e parece que nada muda. De buscar, 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 e parece que eu não encontro nada.
Talvez alguns de vocês estejam vivendo essa realidade. Querido, em nome de Jesus, o poder de Deus vai ser manifesto nesse lugar hoje, para que você venha viver uma nova vida. Tudo aquilo que você procurar, você vai achar para a glória de Deus. As vitórias que você haverá de ter, vai ser para a glória de Deus. Esse é o desejo do Senhor para você hoje. Então, nesse estudo, nessa palavra que eu estou refletindo com vocês, o primeiro ponto diz respeito a Deus nos abençoar. A Deus derramar sobre as nossas vidas o seu poder, a fim de que nós vencemos os nossos desafios, a fim de que nós possamos cumprir aquilo que foi proposto, a fim de que nós possamos educar os nossos filhos, não da forma que o mundo tem demonstrado que deve acontecer, mas da forma que o Senhor mandou, com todas as barreiras, com todas as pressões, com tudo aquilo que tem sido feito para que os valores sejam mudados, os erros do mundo sejam inseridos dentro da vida do cristão. Deus quer te encher de poder, com um propósito claro, para que você seja vencedor. Deus tem prazer na sua vitória, meu irmão. O poder de Deus manifesto na tua vida é para que você seja um vitorioso, para que você veja que Deus é um Deus que te ama, e quer te abençoar, e quer te ajudar, e quer que você venha fazer tudo direitinho, bonitinho, que tudo aquilo que você comece, você venha terminar. Tem muitas pessoas que começam uma faculdade e não terminam. Peça a Deus, e Ele vai abençoar a tua vida. O teu casamento, você não está vivendo o melhor momento do teu casamento. Você tem visto que o inimigo tem se levantado com mentiras. Você tem visto que o inimigo tem feito com que o seu esposo, a sua esposa se distancie de você. Meu irmão, a palavra de Deus fala que se você pedir, Ele vai te dar. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O poder de Deus foi nos dado para que Ele possa operar coisas tremendas, muito mais do que você imagina. Meu irmão, eu não sei qual que é o teu problema, eu não sei qual é a tua luta, mas eu sei que Deus quer operar um milagre. Basta você pedir, basta você buscar, basta você entender que o poder de Deus está à tua disposição para que você tenha sucesso na tua vida. Meu irmão, Deus não te escolheu para que você fosse cauda, Ele te escolheu para que você seja cabeça, e cabeça que vem e faça as coisas da maneira correta. Para de brigar com o teu braço, você está se cansando, você está se frustrando. Por conta dessa frustração, desse cansaço, muitas vezes você está se distanciando mais e mais de Deus. Meu irmão, tua vida só vai mudar se você conhecer esse Deus galardoador que está em Hebreus 11:6. Que de fato Ele tem prazer na tua vida. Então não tenha vergonha. Não tenha vergonha de orar. Não tenha vergonha de buscar um conselho em quem possa te aconselhar. Alguém que maneje bem a palavra de Deus, alguém que tenha uma palavra de vitória para você, que te incentive a lutar mais. Você não está sozinho. Jesus estabeleceu a igreja para que nela você fosse mais forte, e juntamente com ela você vencesse o inferno e tudo aquilo que vem dele. Jesus orou. Jesus, em Mateus 26:39, pediu a Deus, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus foi chamado para cumprir um propósito tremendo, maravilhoso, para nos dar salvação, mas era uma luta terrível, uma luta dura, difícil, complicada, impossível para qualquer um que não fosse Ele. E Ele buscava em Deus a força necessária para continuar. Meu irmão, não pare no meio do caminho. Você tem um Deus que vela, que olha por você. Não desista da tua luta, não desista de crer.
Só aprenda a orar, a buscar, a pedir ajuda a Deus, a clamar a Deus. Mostra para Deus que você tem limites, que você tem dificuldades, que você tem dores. Mostra para Deus que você tem situações que você não tem como lidar. E até mesmo naquelas que você lida, aprenda a buscar em Deus. E Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar, Ele vai te levar além, Ele vai fazer com que você termine. A porta fechou, Deus abre. A porta errada está aberta, Ele fecha. Basta e é necessário que você creia nisso, igreja. Para aqueles que andam com o Senhor, nada é impossível. Segundo a vontade dEle, nada é impossível. Creia. Creia e busque. A oração de Jabes, simples, mas repleta do desejo de alguém que tinha vontade de continuar, a prosperar, a viver. Está lá em Crônicas capítulo 4, 10. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos, as minhas posses se ampliarem, se multiplicarem, e a tua mão for comigo, se eu tiver o teu favor, Deus, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Meu irmão, o que você pediu para Deus hoje? Se você não pediu, eu quero te falar uma verdade. Peça logo, porque Ele tem muitas bênçãos para te dar. Não tenha vergonha de chegar diante do Pai. Ele é generoso e Ele quer te abençoar. O poder de Deus vai te levar além. O poder de Deus vai te dar direção. O poder de Deus vai te dar força necessária para que você termine aquilo que você começou. O poder de Deus vai fazer você um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. O poder de Deus vai te dar discernimento para educar os seus filhos. O poder de Deus vai te dar discernimento para que você possa tirar os seus filhos das drogas. O poder de Deus vai fazer com que a tua empresa seja uma empresa próspera. O poder de Deus vai fazer com que a sua vida mude. Basta que você creia. Para a glória do Senhor, eu digo isso para a igreja. Toma posse, meu irmão, e viva segundo as promessas de Deus. O poder de Deus opera em você. O que você está esperando, comece a viver segundo os princípios de Deus. Então o primeiro ponto fala de Deus te abençoando. O segundo ponto, logo em seguida, tão rápido, tão depressa, mas tão necessário. O poder de Deus agindo através da tua vida. Deus te chama para um exército. E te qualifica. E te capacita. Não para que você fique parado, olhando, esperando as coisas acontecerem, não. Para que da mesma forma que você foi abençoado, você seja um instrumento de Deus para poder abençoar. A glória de Deus é manifesta na tua vida. E a glória de Deus, queridos, também é manifesta através da tua vida. E isso é tremendo. A semana passada eu preguei e falei de uma passagem de Pedro, onde ele pescava e procurava, tentava pescar e não conseguia pescar. Mas quando o Senhor chegou até ele, e ministrou, e o ensinou, e operou o milagre, o poder de Deus foi manifesto na vida de Pedro. O problema que Pedro tinha foi resolvido. Mas logo depois que o problema dele foi resolvido, que era a falta de peixe, Jesus fala assim: Pedro, venha, pois te farei pescadores de homens. Isaías 61:1 diz que o Espírito do Senhor de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Deus te confiou, através de Jesus, um poder sobrenatural, de libertar cativos, de restaurar os contritos de coração, de declarar liberdade aos que estão presos. Meu irmão, comece a interceder por quem está do teu lado.
Comece a clamar a Deus, comece a buscar a manifestação do poder de Deus na vida daqueles que você sabe que precisa dele. Muito melhor do que nós sermos servidos, e sabemos que ser servido é muito bom, é sermos instrumentos de Deus para poder servir. Experimentar essa sensação de fazer parte desse exército de Deus, de ser companheiro de Deus na implantação do seu reino é tremendo. Antes que alguma coisa chegue na vida do outro, passa por você. Antes mesmo que o outro receba a bênção, você já viveu aquela bênção, você já presenciou, você se encheu da fé. E nós sabemos que a fé é fundamental para agradar a Deus. Servir a Deus. Como está em Mateus, capítulo 20, versículos 26 a 28. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja serviçal. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. O desejo de Deus. O motivo da restauração da tua vida, meu irmão. O motivo desse encontro tremendo que você teve com Jesus. E Ele te fez filho, herdeiro de promessas. Uma mulher com coração, um homem, uma mulher com coração cheio de Deus, cheio de poder, cheio de graça. Meu irmão, Ele te fez isso para te beneficiar, mas também que através da tua vida, o mundo conheça Jesus. Para que o mundo conheça um estilo de vida que não visa, que não prioriza somente os seus desejos, mas que saiba compartilhar, mas que saiba ajudar o próximo, e não vê dificuldade. É muito difícil para aquele que luta no braço perder alguma coisa. Por isso que muitas vezes nós temos essa sensação, é meu e não dou para ninguém. Porque você lutou tanto, suou tanto, meu Deus do céu, que sofrimento. Muda a maneira de lutar, meu irmão. Comece a aprender que o que é bom de fato vem de Deus. E até a melhor maneira de conquistar o que é bom vem de Deus. Talvez você tenha um coração muito mais liberal. Talvez não, tenho certeza que o teu coração vai ser muito mais liberal. Certamente você vai entender que o desejo de servir é uma bênção. E que aquilo que você está dando, você simplesmente está abrindo espaço para que o Senhor acrescente muito mais. E Deus tem poder para acrescentar muito mais. E aqueles que já experimentaram ter esse coração liberal, têm vivido uma vida de milagre, uma vida de multiplicação, uma vida de prodígios. Uma vida que você acorda e fala, hoje eu não tenho como pagar meu funcionário. E você, Senhor, está nas tuas mãos. O que o Senhor vai fazer? E alguém bate na porta e fala assim, eu tenho dinheiro para você. Eu tenho ouvido muita gente falar isso. Eu tenho visto muita coisa desse tipo acontecer. Meu irmão, entenda. Se você luta no teu braço, você se acha dono. Mas quando você luta do Senhor, você entende que aquilo pertence a Ele. Ele dá, Ele tira, Ele põe mais. E você sabe que o cuidado que Ele tem pela tua vida, Ele nunca vai te deixar sem. Ele vai fazer com que você experimente mais e mais dEle. Tudo está ligado à maneira que você luta. Tudo está ligado à maneira que você está vivendo. Está na hora de a gente começar a viver através do poder de Deus. Para nós e para podermos servir o nosso próximo. Para nós e para podermos lutar por aquele que ainda não é liberto. Por nós e para aquele que precisa conhecer a verdade. Meu irmão, Deus quer manifestar poder através da tua vida. Deus quer que você ore pelo enfermo, para que ele seja curado. Mas para que você possa orar, meu irmão, você tem que estender a tua mão. Você tem que procurar, você tem que se envolver. Você tem que ver a luta que aquela pessoa está passando. Não pense só nos teus problemas. Na medida que você começar a pensar nos problemas do teu próximo, você vai estar dando oportunidade para que Deus haja a teu favor. Quando você só pensa em você, meu irmão, é como se você estivesse lutando com o seu próprio braço. E certamente você vai procurar uma solução para o teu problema. Certamente você vai querer dar um jeito para aquele momento difícil que você está passando. E provavelmente você faça besteira. Por isso, querido, como nesse segundo ponto,
como cristão, considerando que nós temos que ter caráter, devemos ser dedicados à nossa vida, fazermos o melhor. Mas tudo isso atrelado à vontade de Deus. Deixa Deus cuidar da tua vida. Deixa Deus cuidar dos teus problemas. E dê uma parcela do teu tempo. Mas não aquela parcela que sobra. Deus faz tudo com excelência para você, meu irmão. Deus te dá vida, Deus te dá paz, Deus te dá alegria. Deus te dá poder para que você vença as batalhas do dia a dia. Ele te dá o melhor. Aprendendo com o Senhor Jesus, façamos igual. Não demos o que sobra para o necessitado. E não falando só nas questões materiais, mas principalmente, não dê o que sobra do teu tempo. Faça com que o teu tempo tenha como prioridade abençoar a vida dos outros. Principalmente daqueles que te perseguem. Porque você não está lutando mais no teu braço, você já tem discernimento, você sabe que o poder de Deus pode transformar a vida daquele que te persegue. O poder de Deus pode transformar a vida daquele que está sendo um problema para a tua vida. Você vai ficar muito mais tranquilo, meu irmão. Você não vai precisar tomar antidepressivo. Você não vai ter síndrome de pânico. Você não vai ter uma ansiedade que corrói o teu estômago. Você vai ter tempo para fazer muita coisa boa. Se você experimentar o poder de Deus através de você. E por último, e mais tremendo, a nossa vitória, igreja, a tua vitória, a vitória do teu filho, a vitória da tua vida profissional, a vitória daquele que você escolheu ministrar o amor de Deus, glorifica o nome do Senhor. Eu falei sobre o poder de Deus manifesto na minha vida. Eu falei do poder de Deus manifesto através da minha vida. Agora eu quero falar sobre o resultado das nossas vitórias. Sobre o resultado das soluções dos nossos problemas. Isso glorifica a Deus. Isso traz para diante dos olhos de todas as pessoas, aqueles que são crentes e aqueles que não são crentes, que Deus é Deus. Que com Deus não se brinca. Que Deus é poderoso. E nós estamos chegando num tempo onde é necessário demonstrar o poder de Deus, para que o mundo veja que nós servimos um Deus que age a nosso favor. João capítulo 14, versículo 13. Um versículo tremendo. Que muitas vezes nós paramos na metade e não lemos o seu final. Um versículo que transmite uma verdade incrível, que nós devemos prestar muita atenção nela. E tudo o que pedirmos ao Pai, em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado. Meu irmão, a tua bênção, segundo a vontade de Deus, glorifica a Deus. A tua vitória, meu irmão, não diz respeito só a você. A tua vitória, a vitória do teu próximo, a mudança desse mundo, a salvação desse mundo, está diretamente relacionada à glória de Deus. E a bênção de Deus na tua vida, a tua vitória, a tua conquista, a tua bênção, meu irmão, glorifica a Deus. E não é uma glória só de palavras, Senhor, eu te glorifico, mas uma glória de atitude, onde faz com que quem está do teu lado veja que o teu Deus está sim lutando ao teu favor, glória a Deus. Lembremos da vida de Daniel. Daniel por fidelidade a Deus. Daniel por saber o quanto era necessário essa vida de oração. Foi vítima de uma trama maligna, de homens que queriam afrontar, não Daniel, mas afrontar o Deus de Daniel. E fizeram de tudo para lançá-lo, para matá-lo, para destruí-lo, para envergonhá-lo. Mas, meu irmão, aqueles que são de Deus não são envergonhados. Aqueles que são de Deus, mesmo que estejam na cova, não serão devorados. Serão resgatados, para que o nome do Senhor seja glorificado. Querido, creia no poder de Deus. Não tema a situação da tua empresa, não tema o momento difícil que você está passando na tua vida.
Mas saiba que Deus tem livramento para você, desde que você creia, desde que você não abra a mão de buscá-lo, desde que você não abra a mão de ser um homem fiel, uma mulher fiel a Ele, que não negocia a tua santidade, que não negocia o desejo de você fazer o que a vontade de Deus manda. Inserido nesse princípio, meu irmão, você vai experimentar o poder de Deus de Daniel, que é o poder do teu Deus. Aquele que você serve hoje, o mesmo Deus que operava lá, é o Deus que opera hoje. O mesmo Deus que deu livramento para Daniel, é o Deus que dá livramento para o Israel, para o Antônio, para o João, para o José. É o Deus que faz com que aquele que te enganou seja tragado no mesmo plano que tentou contra você. Meu irmão, não fica preocupado com aqueles que te perseguem. Se preocupe em agradar a Deus. Se preocupe em fazer com que as coisas que você faz glorifiquem a Deus, apontem para Deus. Sempre direcione para Deus. Quando alguém olhar para você, ele não veja você, mas veja Deus, veja as promessas, os princípios, uma vida segundo a vontade do Senhor. Esse tem que ser a nossa dedicação. Esse tem que ser o nosso desejo. Eu quero ler com vocês esses textos que estão em Daniel capítulo 6, dos versículos 20 a 28. Transmite uma ideia de quão grande é Deus. E do tempo que você está perdendo, temendo as adversidades, o que vai acontecer amanhã. Aquele que está te perseguindo, meu irmão, não tema esses caras, não tema a situação, não olhe para o dólar, não olhe para os problemas, não olhe para as demissões, olhe para Deus e você verá a glória do Senhor. E você haverá de não só ver a glória, mas ver que você glorifica a Deus, porque você vai ser salvo, que você vai ser abençoado, que você vai ser restaurado, que você vai ser protegido. Que uma quantidade imensa vai cair do teu lado direito e outra maior ainda do esquerdo, e você não vai ser atingido. Porque quem está te protegendo é o Senhor dos Senhores. É aquele que te ama e te protege. Glória a Deus. Vamos ler juntos aqui, queridos. Isso é tremendo. Porque essa atitude de Daniel, ela apontou para Deus de tal forma que o mundo conheceu a Deus. E o mundo espera conhecer a Deus através da tua vida. Mas enquanto o mundo não conhece, o teu vizinho precisa conhecer a Deus através da tua vida. O teu filho, a tua filha, o teu parente, ele não quer só ver palavras, ele quer ver poder de manifesto através de você. Ele quer ver milagres, prodígios, maravilhas, e assim haverá de ser para a glória do Senhor, desde que você busque e creia nisso. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti. Ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles e seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. O Deus Daniel, amados, que é o teu Deus, o meu Deus, o Deus dessa igreja, o Deus da igreja de Cristo, Ele salva, Ele livra, Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Meu irmão,
esse Deus é o Deus que haverá de salvar a tua vida. É o Deus que vai te abençoar, vai te levantar se você tiver caído, vai te dar graça, vai te curar, vai restaurar a tua vida, restaurar a tua história, vai te colocar num local diferente. Basta que você creia, basta que você tenha um posicionamento hoje de crer nesse poder. Que somente Ele vai te levar às conquistas que você tanto necessita. Vamos tomar essa posição hoje, amados. Vamos deixar de lado aquilo que faz com que nós sejamos derrotados. É lutar com o nosso braço. E vamos clamar a Deus por esse poder.